Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live, Orai Sem Cessar. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje, dia 22 de maio de 2020, sexta-feira. E estamos ainda, guardando esse período de quarentena, período de isolamento social. Permanecemos sem as atividades presenciais. Teremos uma reunião do Conselho no dia 26, agora, para tratar sobre o retorno ou não das atividades presenciais. Nós vamos atualizando todos os irmãos e irmãs à medida que a gente converse e também dê um parecer. Seja muito bem-vindo à página da nossa igreja. Nós vamos iniciar orando. Lembrando que você pode deixar os seus pedidos de oração depois. Nós oraremos. Deixe nos comentários o seu oi, seu boa noite, para que a gente envie um abraço para ti também. E não se esqueça de fazer o seu pedido de oração. Oremos iniciando. Senhor, somos gratos a ti porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado bênçãos, mesmo nesse tempo difícil de coronavírus. Agradecemos a oportunidade que temos de transmitir a tua palavra pela internet. Abençoe os irmãos e irmãs que ouvirão. Ensina-nos com a tua palavra. Traz paz e alegria ao nosso coração. Santo e eterno Deus, toma nas tuas mãos toda essa situação caótica que nós vivemos, desta epidemia, e que o Senhor seja gracioso para com a tua criação. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite. Hoje nós vamos meditar no Salmo 67. Salmo 67. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Não deixe de deixar o seu boa noite, o seu olá, para enviarmos depois um abraço para você. Salmo 67. Diz assim o Salmo: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Estamos diante de um salmo de ação de graças, um salmo de louvor e também uma petição comunitária, ao mesmo tempo que é um reconhecimento da ação de Deus, mas é uma petição comunitária, ou seja, é um salmo que se cantava com a igreja toda, com a comunidade toda. Então, era um salmo cantado e celebrado por um grupo, então um salmo de comunidade, um salmo comunitário. E há um pedido, mas também há um reconhecimento, pedindo a graça, pedindo a bênção e relembrando lá Números capítulo 6, a bênção araônica. Lembra a bênção araônica em Números capítulo 6? Senhor, sobre ti levante o rosto e te dê a paz, enfim, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Então, lembra-se essa estrutura da bênção. Então, tendo esta bênção araônica lá de número 6 em mente, o salmista, mais uma vez, pede esta bênção de Deus a toda a comunidade. Pedir para que o rosto resplandeça é pedir misericórdia, é pedir cuidado, é pedir a presença, é pedir que Deus esteja presente. E é um motivo de ação de graças também esse salmo, porque muito provavelmente ele era cantado nas festas de colheita, a celebração pelas colheitas que o Senhor havia dado, pela fartura, as festas de celebração. E o versículo 6 justifica isso: a terra deu o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Bom, este salmo que é um salmo de louvor, de petição, de ação de graças, um salmo comunitário,
traz-nos um pouco esperança. Então, o que nós devemos pedir nesse momento que nós estamos enfrentando o coronavírus, estamos enfrentando o Covid-19, o isolamento social, o distanciamento familiar, a privação de uma série de serviços, a privação do contato físico. Então, ainda que a gente tenha algumas medidas que abriram o comércio, até permitiram, com muitas restrições, os cultos e as celebrações religiosas, mas sem nenhum contato físico, né? Você não pode nem ficar conversando muito tempo próximo devido ao risco de contágio. Então, estamos vivendo impactos econômicos, né? E no Brasil, para variar, estamos vivendo dificuldade política, né? Então, já não basta o colapso econômico, já não basta o colapso da saúde no mundo, o isolamento social, a saúde emocional que fica muito afetada nesse momento de reclusão, de insegurança, com ansiedade quanto à saúde e também a própria questão econômica, muita gente perdendo emprego, muitas empresas fechando e uma instabilidade política tremenda, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro-direita ou esquerda, enfim, um oportunismo terrível das mídias, né, que em vez de promover o bom senso, coloca mais fogo ainda na lenha, né? São poderes medindo força em público, com notas e divulgações desnecessárias, e assim nós estamos encarando o Covid-19 no Brasil, vendo esse circo político. Então, o que nos resta? Pandemia, ou seja, a saúde está afetada, a economia está e piorará. O isolamento, o distanciamento, a saudade, a vontade de estar com familiares, enfim. O que nós devemos fazer nesse momento? O Salmo 67 é um bom exemplo, é um bom caminho para seguirmos. Nesse tempo nos resta pedir a bênção do Senhor, pedir a graça dele, pedir a misericórdia dele. E outra, apesar de toda essa dificuldade, o versículo 6 é verdade nas nossas vidas também. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Mesmo nesse momento difícil, a nossa geladeira não tem o suficiente, não estamos agora com um teto sobre a nossa cabeça, nós estamos assistindo porque temos uma internet, um aparelho telefônico ou um computador que nos permite isso. Ou seja, apesar dessa dificuldade, não temos visto a provisão do Senhor nas nossas vidas. Ele não tem sustentado aqueles que são seus, não tem estendido o seu amor e mostrado de fato a sua face. A face de Deus não tem sido resplandecida sobre nós. Nós não continuamos salvos em Cristo Jesus. Nós ainda estamos revestidos do amor e da graça do Espírito Santo. Ou seja, apesar da dificuldade que estamos vendo e vivendo, em todos os sentidos, ainda temos esta esperança em Cristo. Por isso que o Salmo faz um clamor: louvem-te os povos, ó Deus. E o versículo 4, alegrem-se e exultem as gentes. Como nós podemos nos alegrar nesse momento tão difícil? É simples, olhar para o Senhor, olhar para a obra da cruz de salvação de Jesus Cristo, olhar para esse Deus que faz com que a terra dê o seu fruto, mesmo em momentos difíceis. Irmãos e irmãs, nós não sabemos quanto tempo nós viveremos esta epidemia, este momento difícil, nós não sabemos quanto tempo nós ainda caminharemos com esse isolamento social, talvez até a vacina, a imunização, enfim, vai um tempo, mas com uma convicção: o Senhor é aquele que faz o seu rosto resplandecer sempre sobre nós. E olha, o que nós podíamos passar de pior era a eterna separação que nós temos de Deus por causa do pecado. O pior de tudo é estarmos separados de Deus. O pior de tudo é o pecado. O pior de tudo é a morte eterna, sem a presença de Deus. E Cristo na cruz já nos alcançou salvação. Ou seja, nós temos a Cristo, não precisamos de absolutamente mais nada. E assim, junto com os que cantaram esse Salmo 67, cantemos hoje: alegrem-se, ó povos, alegrem-se, ó gente, porque Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado, apesar do momento difícil que encaramos. Vamos sair dessa juntos, mais fortes, mais sábios, mais fortalecidos
e principalmente mais humildes e muito mais dependentes de Deus. Então, que Deus abençoe muito a sua vida com a meditação do Salmo 67. Vamos lá ler os nossos pedidos de oração. Não tem pedido de oração? Então tá bom. Então eu vou orar por todos vocês que estão online aqui. É que a Aline falou que eu fiz rápido hoje, daí. Eu falei que eu ia fazer só um devocional hoje, né? Nós estudamos Oséias, estudamos 1 João, né? Você tem que, de vez em quando, fazer só um devocional também, para não saturar. Então vamos lá. Vamos orar por todos que estão conosco aqui. Senhor, nós queremos nesta noite interceder por todos os nossos irmãos que estão conosco. Senhor, derrame bênção sem medida sobre a vida da Adna, da Dulceleia, da Marília, da Denise, do Diego, da Antônia, da Maria Helena, da Claudete, do Dejaine, da Jussiane, do Carmelito e da Marina, da Ana, da Dona Zeni, do seu Tino, a vida do Diácono Osni, nossa irmã Valéria, a Elivânia, nossa irmã Valéria, nosso irmão Heber, nossa irmã Dulceleia, que Deus abençoe muito a vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Pai eterno, abençoe a nossa irmã Maria Helena, abençoe a Claudete. Pai, todos que assistem, todos que estão conosco todas as noites, que o teu grande amor esteja com todos. Pai, estamos vivendo um momento tão difícil, Deus eterno. Estamos vivendo um momento tão complicado. A saúde, a economia, o cenário político, o distanciamento social, a saudade, o distanciamento familiar, a ausência do culto. Deus, todas estas coisas são difíceis para nós, mas que a tua graça nos sustente, que o teu amor, o Santo Espírito, nos tome nesta noite e acalme o nosso coração. Dê-nos paz, dê-nos tranquilidade, dê-nos segurança que o Senhor está conosco e a terra tem dado o seu fruto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços. Então, vamos lá. Aqui tem os da Aline, se apareceu mais algum. Vamos lá. Mandar um abração para nossa irmã Adna. Deus abençoe, viu, Adna? Um abração para ti. Um abração para nossa irmã Dulceleia Pereira, lá de Itapema. Um abração para a Marília e para a Denise, né? A Marília que agora há pouco trouxe esse momento de canção para a gente, às 19h30, né? Nós estávamos ouvindo não sei se era uma meia-lua, um chocalho, né? Ouvindo um ritmo ali. Acredito que a Denise estava fazendo uma marcaçãozinha ali, né? Para a Marília, que Deus abençoe, bênção de Deus. Um abração para o nosso amigo Diego Parizotti. Vou falar Parizotti, né? Que eu não sei se é Parizotti, não tem acento, nem circunflexo, nem agudo. O Diego lá de Xanxerê, da Igreja Nova História, que Deus abençoe muito a sua vida, sempre faz as lives. Não esquece de deixar aqui o recadinho para a gente quando for fazer live, tá? Com o endereço aí do teu canal, do teu perfil, para a gente acompanhar. A Adna quer estudar outro livro. Maravilha. Então, a Adna está pedindo estudo num novo livro. Então, vamos pensar em estudar, fazer uma nova série. Então, um abração para nossa irmã Antônia, um abração para Maria Helena, para Claudete Bittencourt, que é lá de Itapema. Deus abençoe muito. Um abração para o Djame e para a Jussiane, que são os nossos irmãos e irmãs, né? Esse casal abençoado lá de Xanxerê. Muito obrigado pela companhia, viu, Djame? Deus abençoe muito vocês. Um abração para o nosso irmão Carmelito, para a nossa irmã Marina, que são membros aqui da segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau, chamada Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Deus abençoe muito. Um abração também ao pastor Márcio. Deus abençoe muito os irmãos e irmãs. A dona Zeni, o seu Dino e a Ana, que nos assistem lá de Xanxerê. Seu Dino, presbítero em disponibilidade da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. É uma família que a gente tem muito carinho, né? A Aline está dizendo que teve bolinho de chuva, né? Eu ia lá na dona Zeni comer bolinho de chuva salgado, né? A Aline gosta de bolinho de chuva doce, passada no açúcar e na canela. Eu não gosto, gosto de bolinho de chuva salgado. E eu recheava com salame, né? Recheava o bolinho de chuva. Saudade, viu, dona Zeni? Saudade. Quando der uma pausa nessa pandemia, nós vamos aí comer bolinho de chuva com salame, né? Com bolinho de chuva salgado recheado.
Um abração para o seu Dino também, né? Família querida, né? Que nos acolheu, que nos ama, que esteve conosco todos os 3 anos lá em Xanxerê. Pena que a Ana é adotada, né? Mas é assim, o importante é que Deus abençoa, né, Ana? O importante é saúde, né? Brincadeira, não é não, né? Não, falar essas coisas, eu acho que é verdade, né? Um abração para o Osni, para a Valéria, nosso diácono Osni. Tô comendo mel, viu, Osni? Tô ficando até mais bonito. Um abração para a Elivânia, também para a Valéria e para o Weber, que nos assistem lá de Mogi Guaçu. O Weber me ficava fazendo rir nos cultos, né? O Weber, filho do pastor Isauro Carriel, mas ele já bem velho, já, o Weber é bem velho. E aí eu era adolescente, ele já bem velho, né? Nós íamos lá na igreja, e durante o culto, e o pai dele bem bravo, o pastor Isauro, ele ficava fazendo piada, falando loucura, fazendo coisa engraçada, imitando os músicos, e eu ficava rindo, que eu tinha acesso de riso. Aí o pastor Isauro ficava brigando lá de cima do púlpito, quando acabava, brigava, e não brigava com o Weber, brigava comigo. Olha que absurdo, né? Eu, santo que eu sou, que eu era adolescente na igreja. Então, culpa do Weber, viu, pastor Isauro, as risadas que eu dava no culto, né? O Weber ficava falando em língua estranha lá no fundo, lá, pra gente dar risada, né? Ô, Valéria, você não posta que você não sabia disso, né? Por isso casou com ele. Devia ter contado antes, né? Mas muito obrigado, viu, irmãos e irmãs, pela companhia. Deus abençoe muito a todos e a todas. E nós vamos então pensar aqui num outro livro para iniciar uma série. Pegar um livrinho curto, assim, não vou pegar livro muito comprido, não. Vou dar uma olhada ali no alguma coisa mais tranquilo para transmitir pela internet, né? Que sem interação é complicado. Porque quando nós fazemos estudo bíblico na igreja, você pergunta, você ali naquele momento paralisa, eu tenho condição de explicar, às vezes é uma questão literária, teológica, histórica, que não fica bem encaixada, né? Então, que na internet tem que optar por uma coisa mais prática. Mas vou dar uma olhada em algum livro mais tranquilo ali, com um número menor de capítulos, e a gente faz um estudo em série novamente. Lembrando que a série em Oséias está disponível aqui na página do Facebook e também no nosso canal no YouTube, tem lá todos os estudos no livro de Oséias, bem como na primeira carta de João também. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 19h30, com as canções, e às 20 horas com o momento da palavra.